Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje com o tema É Tempo de Dar Frutos. É um tema especial para você poder meditar. Quais são as áreas da sua vida que não têm dado frutos? Quais são as áreas da sua vida que precisa ali realmente de uma atenção especial? É isso que nós vamos falar hoje no nosso devocional e principalmente nós vamos falar o porquê que existem simplesmente árvores que não dão fruto. Por que existem cristãos que não dão frutos? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero já iniciar abençoando você e orando por você. Amém? Curva sua cabeça, estenda suas mãos e deixe eu orar por você. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esse homem, por essa mulher, por esse irmão, por essa irmã, que está aqui agora, Pai, diante desse devocional de hoje, aonde vai estar meditando junto comigo, Pai, sobre o tema É hora de dar frutos. Pai, que ao ouvir essa mensagem, eu peço ao Senhor que o Senhor toque no coração dos teus filhos, que venha à mente deles, Pai, tudo aquilo que está muitas vezes não está gerando na vida deles, não está dando frutos na vida deles, Pai. Que o Senhor, através dessa mensagem, venha trazer à tona, venha trazer para a luz aquilo, Pai, e o qual motivo pelo qual não está gerando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor para que essa mensagem seja uma mensagem que toque, que edifique e que realmente motive e direcione os teus filhos pelo caminho em que deves andar, para que eles possam, Pai, conforme a tua palavra, dar frutos, Pai, porque é hora de dar frutos. E eu oro também pela vida deles, pela casa, pelos filhos, para aqueles que têm, para aqueles que são casados. Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor os guarde e os proteja em todos os caminhos. E o Senhor designe os seus anjos a respeito dos teus filhos, para que eles não venham tropeçar em alguma pedra. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe o seu dia poderosamente e vamos para a nossa mensagem, então, que é hora de dar frutos. E eu quero começar já iniciando com o texto que está no livro de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Acompanha comigo aí, queridos. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte-a. Queridos, aqui nós vamos ver o caso de uma figueira, né? De uma figueira que simplesmente
não estava dando fruto algum. E a gente sabe, queridos, que uma árvore frutífera não é normal. Não é normal ela não dar frutos. Não é normal ela ser estéril. Não é normal. Quando nós vemos isso, nós podemos chegar à conclusão, mesmo sem ser especialistas, nós podemos chegar à conclusão de que algo de errado está acontecendo com aquela planta, com aquela árvore. Algo de errado está acontecendo. Mesma coisa com nós cristãos. Se você está andando com o Senhor Jesus, se você entregou sua vida para Ele, mas você está vendo que alguma área da sua vida não está dando fruto, você não está gerando, você está como se estivesse estéril, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa e que precisa de uma atenção especial, como essa figueira precisou de uma atenção especial daquele que cuidava da vinha. O que cuidava da vinha disse, basicamente dentro dessa parábola, disse o quê? Deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela, vou adubar, vou cuidar, e quem sabe no futuro ela dê frutos. Ou seja, não é normal um cristão não não dar frutos. Quando um cristão ele não dá frutos, nós começamos a deduzir que existem situações ligadas à vida cristã que podem fazer com que ele não esteja gerando frutos. Algumas situações, queridos, mais corriqueiras, pelo qual uma árvore frutífera não dá frutos, pode ser, por exemplo, a falta de poda. É uma árvore que acaba ficando sufocada, ela fica totalmente comprometida de impurezas e de ervas daninhas. Então ela sufoca e por isso ela não dá frutos. Isso pode ser uma das características pelo qual um cristão não está dando fruto. Porque as ervas daninhas, os pecados, aquilo que ele vivia ainda está frutificando na vida dele. Então sufoca a árvore e por isso o cristão não consegue dar frutos. Outra situação pelo qual uma árvore frutífera pode não dar fruto, um cristão pode não dar frutos, é porque ele não tem uma alimentação adequada. É verdade. Olha só, pessoas assim, queridos, são pessoas infantis na fé, porque não se alimentam como deveriam, não querem se desenvolver e não querem evoluir. É linda, bonita, mas não aceita o adubo, não aceita o alimento correto para crescimento. É aquele cristão que muitas vezes sabe que tem que orar, tem que ler a Bíblia, que tem que se fortalecer e se alimentar de algo que possa fazer você gerar frutos, que possa fazer aumentar a sua fé, e não faz. Ou seja, não está tendo uma alimentação adequada. A pessoa só está vivendo de palavra do culto, da oração do culto, mas na sua casa não faz nada disso. Outra situação, queridos, que pode fazer com que o cristão não dê frutos, ele não consegue reconhecer o lugar em que está. Ele não consegue. São pessoas assim. Para pessoas assim, nada está bom. Igreja nenhuma está boa, lugar nenhum está bom. Vivem de mau humor, vivem insatisfeitas. Ou seja, essas pessoas elas nunca estão à disposição a frutificar. Outra razão, e aqui eu quero simplesmente finalizar, porque são algumas que eu quero citar, pessoas que não têm raízes, cristãos que não têm raízes, são pessoas que não sabem andar em aliança, não sabem andar em compromisso de aliança. Passa uma semana numa igreja aqui, outra na igreja lá, noutra igreja lá, ou seja, ela não está em lugar nenhum, ela não cria raízes profundas e por isso elas não frutificam. Elas não frutificam. Pastor, mas tem certeza que nós temos que dar frutos? Claro que eu tenho, queridos. Olha o que, por exemplo, diz o livro de João 15. João 15, eu vou ler primeiro do verso do 1 ao 7, verso do 1 ao 7 e depois o verso 16. Olha o que diz para nós. Eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, e o meu pai é o agricultor.
Ele corta todo ramo que estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Queridos, o que a gente entende aqui? Diante desse tema, é hora de dar frutos. Eu entendo que a hora de dar frutos é hora de eu ter uma intimidade, um relacionamento com Deus que envolve palavra de Deus, oração, intimidade com o Espírito Santo, profundezas de raiz, que significa o quê? Lugar, viver numa aliança, na igreja que você está, em profundidade, criar raízes nesse lugar que você está. Pessoas que pulam de igreja em igreja não criam raiz, por isso não gera fruto e também não consegue ver sua vida gerar frutos. Agora, a pessoa que entende que tem que viver uma vida de cristão, uma vida onde tem leitura da Bíblia, nós temos aqui todos os dias leitura da Bíblia para você, oração, jejum e comunhão com a igreja, cria raízes, e as raízes são alimentadas pelos nutrientes do solo e pela água. Essa água é a água do Espírito Santo. Os nutrientes são a palavra de Deus para você. Assim você fica forte, você cria raízes profundas e você suporta todas as situações de adversidade da vida. E claro que no tempo certo, no tempo de frutificar, você vai dar frutos. Você vai dar frutos. Pastor, mas eu tenho certeza que Deus chamou a gente para frutificar? Olha o que diz João capítulo 15. Mas se para você ainda não está bom, dentro do próprio capítulo 15, no verso 16, o próprio Jesus ele diz para mim e para você o quê? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Queridos, perceba que o fruto, ele não é somente o caráter renovado, não é somente a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a comunhão, mas ele é todo um conjunto aonde você permanece, o fruto permanece, e quando você pede ao Pai, quando você ora a Deus, Deus responde a sua oração. Por isso que eu digo, é hora de dar frutos. Então para pensar comigo agora. Qual área da sua vida não tem dado frutos? Qual área da sua vida, profissional, sentimental, familiar, financeira, profissional, espiritual? Opa, não está dando fruto, o pastor Fábio falou que alguma coisa está errado. Então eu vou fazer uma análise. O que está errado? Será que eu estou me alimentando bem? Será que estou criando raízes? Será que eu estou bem nutrido da palavra? Será que eu tenho me relacionado com o Espírito Santo de Deus? Será que eu tenho realmente me fortalecido ao ponto de suportar tudo isso e para que eu possa dar frutos? Porque se eu não estiver dando frutos, queridos, uma certeza que eu tenho com base bíblica, tem alguma coisa errada
E o mais grave de tudo, que se você não der frutos, o próprio Senhor diz que será cortado. E esse cortado acontece o quê? Quando você corta um galho, o que acontece? Aquele galho seca. E o galho seco ele serve para quê? Se não ser para ser lançado ao fogo. Por isso, eu repito, é hora de dar frutos. Para, analisa, vê quais áreas da sua vida não está dando fruto e realmente faça como lá nós vimos em Lucas 13, versos 6 a 9. Faça como o responsável por aquela vinha que ali estava. Comece a adubar de novo, comece a se alimentar de novo, comece a ter relacionamento com Deus de novo, volte a orar, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, volta para a igreja, fixa raízes nessa igreja, para que você possa ir se alimentando diariamente, constantemente, e ali você possa se fortalecer, criar casca, né? Criar cascas grossas, para que você suporte calor, intempéries do dia a dia, e ali você consegue dar frutos. Você nunca vai ver uma árvore frutífera fraca, por exemplo, queridos, forte. Uma árvore frutífera fraca, ela não dá fruto. Quando ela dá fruto, o fruto não vinga. Daí você vai ver, tá cheio de bicho, que pode, na vida do cristão pode representar pecado. As raízes não são profundas, representa aquele cristão que pula de igreja em igreja. E daí, queridos, o que tem que fazer para salvar essa árvore? Tem que fazer como o responsável da vinha: cavar em volta, poder adubar, poder alimentar, e ela vai se alimentar, ela vai se fortalecer, ela vai criar grossura, né? Estrutura, raízes, e daí sim, no momento certo, ela vai dar frutos na vida. E assim é na vida do cristão. Por isso, fale para você mesmo, fale com Deus nas suas orações. Pai, eu preciso frutificar. Eu quero dar frutos, porque a Bíblia nos garante que aqueles que permanecem em Deus, que permanecem em Jesus e Jesus permanece nele, ele dá frutos. E se eu não dou frutos, é um caso muito sério a se pensar. Será que eu estou em Jesus? Porque tem muito cristão que acha que está em Jesus, mas Jesus está nele. E por que Jesus não estaria naquela pessoa? Porque não existe uma aliança, porque não existe um compromisso, porque um cristão vive de maneira, muitas vezes, solta de qualquer maneira. Para Jesus permanecer em você, você tem que permanecer nele. E ele permanece em você, e assim você dará frutos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queridos. Que Deus possa guardar você em todos os seus caminhos nesse dia de hoje. E lembre-se, dê frutos para a honra e a glória do Senhor. Amém? Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.